Olá, amados alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Estamos aqui novamente com mais uma aula em vídeo, e desta vez, vamos abordar a lição número 8, que tem como tema, confessando e abandonando o pecado. Esta lição é mais uma ferramenta valiosa que nos auxiliará em nossa jornada rumo à vida correta, seguindo o caminho da salvação, santidade e perseverança para alcançarmos o céu. Certamente nossos seguidores online estão encantados com este segundo trimestre de 2024. Cada uma das 13 lições nesta série tem proporcionado um aprendizado valioso para as nossas vidas. O pastor Osiel Gomes tem se destacado como comentarista neste trimestre, apresentando cada lição de forma sequencial, enriquecendo a igreja com seus sábios ensinamentos. Além disso, estamos aqui para complementar esse trabalho brilhante com nossa abordagem simples e um toque de humor, ao comentar essas aulas bíblicas dominicais tão relevantes. Prosseguindo com as nossas aulas, hoje é a vez da lição 8. Confessando e abandonando o pecado. Então, iniciamos refletindo sobre o texto áureo e ponderando sobre o seu significado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Este versículo nos convida a considerar profundamente a importância da honestidade e da transparência em nossas vidas. Aqueles que tentam esconder seus erros e falhas nunca alcançarão o verdadeiro sucesso e realização. No entanto, aqueles que reconhecem suas transgressões, as confessam e abandonam, encontrarão misericórdia e perdão. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Reconhecer nossas falhas e erradicar o pecado de nossas vidas são fundamentais para vivermos em comunhão com o Criador. É um lembrete poderoso de que a verdadeira transformação ocorre quando nos humilhamos diante de Deus, confessando nossos pecados, e nos afastamos deles definitivamente. Introdução. Você já ouviu alguém dizer que não precisa admitir seus deslizes, porque são apenas fraquezas que herdou do tio-avô? Bem, hoje vamos desvendar esse mistério. Na nossa lição de hoje, vamos ver que a Bíblia não brinca em serviço quando se trata de pecado. O apóstolo João, lá nos seus escritos, deixa bem claro que o pecado não é só uma invenção da sua imaginação, é uma realidade perigosa, com consequências bem desagradáveis. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A boa notícia é que João também nos dá um manual de instruções para lidar com isso. Se e quando você pisar na bola, o segredo é admitir, largar o erro e mostrar que está arrependido. Assim, segundo ele, você abre as portas para o perdão divino. É como naquelas histórias de detetive: admita o erro, deixe as pistas do arrependimento e voe lá, o perdão está a caminho. Como de costume, nosso comentário é dividido em 3 tópicos principais. Vamos começar pelo primeiro tópico, que se desdobra em 3 partes, abordando a confissão do pecado. Como de costume, nosso comentário é dividido em 3 tópicos principais. Vamos começar pelo primeiro tópico, que se desdobra em 3 pontos. Ponto 1. Definição. Vamos desvendar os segredos por trás da palavra confessar. No Antigo Testamento, o termo hebraico yada é como jogar uma bola, ou seja, você está estendendo sua mão para admitir algo. E olha que essa palavrinha aparece mais de 900 vezes lá. Basicamente, é como dizer: ei, eu sei disso, ou sim, reconheço. Geralmente no Antigo Testamento, ela surge quando alguém está confessando um pecado. Já no Novo Testamento, o verbo grego é homologel, que é tipo concordar com algo, tipo quando você diz: tá, você tem razão. É uma palavra bem usada quando você está reunido com outras pessoas, tipo num debate acalorado. Ah, e tem também um verbo grego meio pomposo, exomologel, que é tipo fazer uma declaração pública super solene, tipo um juramento ou uma promessa. Resumindo, confessar é basicamente dizer em voz alta: sim, é isso mesmo, ou estou comprometido com isso. Ponto 2. A confissão bíblica de pecado. Vamos desvendar os mistérios por trás da confissão de pecados. A ideia geral na Bíblia é bem simples.
Quando você erra feio, é hora de admitir e pedir desculpas, porque o perdão depende disso. Tipo, quando você dá uma mancada grande e sabe que não deveria ter feito aquilo, a primeira coisa a fazer é abrir o jogo, confessar mesmo. Afinal, é assim que funciona o esquema do perdão divino, segundo os Salmos e as cartas do apóstolo João. E essa confissão pode rolar logo quando você decide virar o jogo na sua vida espiritual, tipo na hora da sua conversão. É tipo um momento eureka, sabe? Quando você finalmente percebe que estava na direção errada e decide mudar o rumo. Mas o babado não para por aí. Pode acontecer mais tarde também, quando você der aquela mancada e precisar consertar a parada, seja com Deus ou até mesmo com seu irmão. Porque, sim, a gente também pode pisar na bola com outras pessoas, não é mesmo? E aí, além de pedir perdão a Deus, é importante também resolver as coisas com quem a gente magoou. Mas atenção! Segundo a Bíblia, só depois que você abre o jogo sobre seus vacilos é que a vida de oração e a conexão com Deus podem realmente decolar. Ou seja, é como limpar o caminho para o papo com Deus ser realmente de coração aberto, sem enrolação. É tipo tirar aquelas pedrinhas do caminho para a conversa fluir melhor, sabe? Ponto 3. O símbolo da confissão de pecado. Imagina o cenário. Você percebe que fez algo que não deveria, e bate aquele arrependimento. É como se um alarme tocasse na sua cabeça. Ops, fiz besteira. Então, você se dá conta de que esse erro te afasta de Deus, e aí é como se um peso caísse nos seus ombros. Agora, o ponto é que mesmo sabendo que Deus está de braços abertos para perdoar, não dá para ficar relaxando na praia do pecado, não é mesmo? É tipo se você vive pisando em cascas de banana e sabe que pode contar com um curativo depois. Legal, mas a ideia é não ficar tropeçando por aí. Então, é hora de encarar o espelho da verdade e fazer as pazes com Deus. Você confessa, se abre sobre seus vacilos, admite que errou e pede perdão, assim do fundo do coração. Não é só uma desculpa aí de boca para fora, é um reconhecimento sincero de que errou e deseja mudar. É como jogar a toalha branca e admitir: deu ruim, mas quero consertar. E aí vem a parte bacana: Deus não fica ali de braços cruzados, esperando você se enrolar mais ainda. Ele está pronto para te dar aquele abraço de perdão. Mas olha, isso não quer dizer que você não precise se esforçar para não cair nas mesmas furadas de novo. É tipo receber o perdão, mas lembrar que não dá para ficar brincando com fogo. Então, é isso aí. Confesse, peça perdão, receba o abraço de Deus, mas não se esqueça de aprender com os erros para não repeti-los. Afinal, a vida espiritual não é uma competição para ver quem peça mais e pede mais perdão, né? É sobre evoluir, crescer e ficar mais próximo de Deus a cada dia. Revisão do tópico 1. Em suma, o ensino bíblico sobre a confissão de pecado nos lembra da importância de reconhecermos nossas falhas e de fazermos as pazes com Deus. É como se fosse um reset na nossa relação com Ele, um momento de limpar a bagunça que fizemos e recomeçar de novo. Mas não é só isso, também aprendemos que, às vezes, é preciso engolir o orgulho e pedir desculpas para quem prejudicamos com nossas ações. É como colocar as cartas na mesa e assumir a responsabilidade pelos nossos atos, mostrando que estamos dispostos a fazer o certo. Então, que possamos sempre estar abertos ao perdão de Deus e à reconciliação com aqueles que magoamos, pois é assim que crescemos espiritualmente e fortalecemos nossos laços com Ele e com o próximo. No segundo tópico, o pastor Osiel Gomes destaca o perigo do pecado não confessado. Vamos explorar os 3 pontos discutidos neste tema. Primeiro, os males decorrentes dos pecados não confessados. Segundo, as consequências do pecado original de Adão e Eva. Terceiro, as repercussões do pecado cometido por Davi. Ponto 1. Os males dos pecados não confessados. Vamos desvendar os perigos dos pecados não confessados. Imagine Provérbios capítulo 28, versículo 13, como um alerta piscando em neon: confesse seus pecados e seja feliz. Não é só um papo de antigamente, não. Até o João, lá nas suas cartas, bate nessa tecla: confesse, largue o erro e receba o perdão. É tipo o combo da vitória. Agora,
O que acontece se a gente finge que tá tudo bem e esconde os vacilos debaixo do tapete espiritual? É como viver numa novela mexicana, cheia de dramas e tragédias. Você tenta bancar o espertinho como Adão e Eva, se escondendo atrás das plantas no jardim do Éden, ou como Davi, o rei que também deu suas deslizadas. Mas a verdade é que não dá para enganar o general lá de cima. Então, é como se a gente se vestisse de zumbi espiritual, meio morto por dentro, só vivendo de aparência. É como se a gente fosse uma planta murcha no jardim da vida espiritual, entende? É melhor abrir o jogo, confessar mesmo, do que tentar passar batido e viver nessa vibe de morte espiritual. Afinal, é melhor ser sincero e receber o perdão de braços abertos do que se esconder e viver numa novela de desgraças. Ponto 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. Vamos dar uma olhada nas consequências do pecado de Adão e Eva, porque essa história é tipo uma novela cheia de reviravoltas. Tudo começou no Éden, com a famosa mordida na maçã proibida. Daí em diante, as coisas ficaram meio complicadas, para não dizer, muito complicadas, para o nosso casal protagonista. Primeiro, veio a sentença divina, tipo aquele puxão de orelha que a gente leva quando apronta. Deus falou, agora vão ter que ralar para ganhar o pão de cada dia. E a mulheres, dor de parto tá garantida. Não foi exatamente um parabéns, vocês ganharam, né? E olha só que triste, eles perderam o passe VIP para o jardim mais top do pedaço. Acabou a moleza de viver no Éden. Foi tipo ser expulso da festa antes da comemoração começar de verdade. E as consequências não pararam por aí não. A saúde física deles deu uma bela balançada, tipo uma maratona de problemas de saúde. E não foi só isso, de imortais, viraram mortais, com direito a rugas e cabelos brancos no pacote. Mas o mais doido é que esses problemas não ficaram só entre eles não, passaram adiante, como aquele resfriado que a gente pega e acaba passando para a família toda. E aí, é como se o pecado de Adão e Eva se espalhasse como fogo numa floresta, afetando todo mundo, daí até nós hoje em dia. Então, é tipo uma lição de que as nossas escolhas não afetam só a gente, mas têm um impacto que vai muito além do que a gente imagina. Ponto 3. As consequências do pecado de Davi. Vamos lá. Olha só a saga do rei Davi depois de um escorregão feio. Imagine um palácio cheio de dramas, porque é isso que rolou na vida do rei Davi. Tudo começou com uma espiadinha indiscreta pela janela, que acabou virando uma bola de neve de problemas. Aí, o profeta Natan chegou chegando, como um detetive espiritual, e botou o dedo na ferida. Davi, se aprontou feio. E olha que o Davi pagou caro por esse deslize. A Bíblia até diz que a espada não sairia da sua casa. Ou seja, o karma ia perseguir a família dele feito um fantasma assombrado. E não é que o Davi entrou numa espiral de culpa e sofrimento? Tipo um drama mexicano, cheio de lágrimas e gemidos. O Salmo 32 mostra ele se debatendo nessa confusão, segurando o tranco sozinho, sem confessar o erro. E não é que isso só piorou as coisas? Ele foi ficando cada vez mais sem energia, tipo uma pilha que vai perdendo a carga aos poucos. Mas aí, chegou a hora de virar o jogo. O Davi resolveu abrir o jogo, fazer a confissão do século. O Salmo 51 é tipo um manual de como pedir perdão de coração aberto. Ele admitiu todos os seus vacilos, mostrou que estava arrependido até o último fio de cabelo. E aí, ufa, veio o perdão, como um banho de purificação espiritual. Então, a moral da história é clara, não adianta tentar esconder os erros debaixo do tapete espiritual. É melhor abrir o jogo, pedir perdão e começar de novo, porque o game over só vem quando a gente desiste de tentar. Revisando o tópico 2. Diante do que a palavra de Deus nos revela, fica claro que a confissão do pecado é mais do que uma simples formalidade religiosa, é um passo fundamental para restaurar nossa conexão com Deus. Ao reconhecermos nossas falhas, deixando de lado o orgulho e a tentativa de esconder nossos erros, abrimos espaço para o perdão divino agir em nossas vidas.
É como se a confissão fosse a chave que destrava a porta para o perdão e a restauração espiritual, portanto, que possamos sempre lembrar da importância de confessar nossos pecados, deixá-los para trás e buscar a misericórdia e o perdão de Deus, pois é assim que podemos caminhar em direção à verdadeira paz e comunhão com Ele. Como o tempo voa quando estamos lidando com questões tão sérias como essas. Já estamos adentrando o terceiro tópico da lição. Aqui, vamos explorar a importância da confissão de pecado, um caminho para a cura e restauração. Este tópico aborda 2 pontos essenciais: a confissão do pecado a Deus e o processo de alcançar cura e restauração. Ponto 1. Confessando o pecado a Deus. Vamos descomplicar essa história de confessar os pecados para Deus, porque essa é uma parte importante da vida espiritual. Sabe, segundo o Manual de Instruções Divinas, a Bíblia, quando a gente apronta a primeira pessoa para quem a gente deve abrir o jogo é para Deus, tipo uma conversa de coração para coração. É como quando a gente conta para o amigo que fez uma besteira e espera tudo bem, a gente se acerta. E o legal é que a gente tem um advogado espiritual de plantão, que é Jesus. Ele intercede por nós lá no céu, fazendo uma ponte entre nós e o Pai. Então, é como se a gente estivesse pedindo desculpas e Jesus falasse: "Relaxa, Pai, eu resolvo essa parada." Já pensou o alívio de saber que tem alguém lá em cima que entende nossos perrengues e está pronto para nos ajudar? É tipo quando você está com um problemão e um amigo te dá uma solução genial. Então, é isso aí. Confessar os pecados para Deus é como dar aquela respirada funda depois de uma confissão sincera. E lembre-se, até naquela oração básica, o Pai Nosso, a gente pede: perdoa os nossos vacilos, assim como a gente também perdoa quem vacilou com a gente. É tipo um lembrete de que a gente também precisa ser generoso com os outros, porque todo mundo tropeça de vez em quando. Ponto 2. Alcançando cura e restauração. Vamos mergulhar nesse mar de perdão e restauração espiritual, porque a vida é muito mais leve quando a gente se livra dos pesos desnecessários. Imagina só, quando a gente tenta esconder nossos vacilos, é como carregar uma mala cheia de problemas nas costas, só que invisível. É tipo uma maratona de sofrimento emocional e espiritual. Mas, aí, quando a gente dá o braço a torcer e admite nossas falhas, é como tirar essa mala das costas e jogar fora. Ah, que alívio! E não tem sensação melhor do que sentir o colo do Pai Celestial, acolhendo a gente com todo amor e misericórdia. É como se a gente recebesse um abraço celestial, sabe? E, olha, não é só um alívio momentâneo, não. É tipo uma transformação completa, do tipo que até os ossos agradecem por poderem descansar em paz. E quando a gente entra nesse clima de confissão sincera e abandono do pecado, é como abrir as portas para a reconstrução da nossa alma, porque, afinal, a gente está dando espaço para a ação poderosa do amor de Deus. É tipo uma reforma interior, só que com direito a perdão e paz de espírito garantidos. Então, tá vendo só? É como se a gente seguisse o mapa do salmista: calei, envelheceram meus ossos, mas, depois, confessei tudo para o Senhor e olha só, Ele lavou minhas culpas. É tipo trocar a dor e o sofrimento pela leveza e alegria de um coração perdoado. Para concluir, diante do que aprendemos, fica evidente que a confissão de pecado não é apenas um mero ritual religioso, mas sim um único caminho para a cura e a restauração completa do nosso ser, tanto física quanto espiritualmente. É como se fosse a chave que abre a porta para a renovação interior, permitindo que a luz da verdade e do perdão divino inunde nossa vida. Sem esse passo crucial, ficamos presos nas amarras do nosso erro, sofrendo os impactos negativos em todas as áreas da nossa existência. Portanto, que possamos sempre lembrar da importância de humildemente reconhecer nossos erros, confessá-los diante de Deus e buscar o perdão que nos liberta e nos restaura por completo. É só assim que podemos verdadeiramente experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós, onde corpo, alma e espírito encontram a paz e a cura que só Ele pode oferecer. Na aula de hoje, exploramos o poder da confissão e do abandono do pecado, uma lição crucial em nossa jornada rumo ao céu. Foi mais um ensinamento valioso que nos aproxima da meta divina.
Aguardamos ansiosamente todos vocês para o próximo domingo, em suas respectivas salas de aula ao vivo, onde poderemos continuar aprendendo com nossos professores pessoalmente. Desejamos a todos uma semana abençoada e nos encontraremos novamente na próxima segunda-feira, às 5 da manhã, para a lição 9, Resistindo à Tentação no Caminho.